Imagine descobrir que, durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto o mundo acreditava que Nova York estava protegida pelo exército americano, quem realmente impediu que submarinos nazistas destruíssem o maior porto dos Estados Unidos foi um dos maiores gangsters da história. Um homem que comandava o submundo do crime e, nas sombras, salvou uma cidade inteira por puro interesse próprio. A história que você vai ouvir agora é real, suja, surpreendente e muito mais próxima da verdade do que qualquer livro de história ousaria contar. Curiosofobia. Pouca gente imagina que a história de Nova York foi salva, certa vez, não por políticos, não pelo exército, mas por um homem com antecedentes criminais mais longos que sua ficha de bar. Um gangster. Um criminoso notório que comandava o submundo com a mesma frieza com que servia um uísque atrás de portas trancadas. Seu nome: Meyer Lansky. Judeu, filho de imigrantes pobres, feito nas ruas de Lower East Side, conhecido por todos os policiais e temido por todos os outros gangsters. O homem que, em segredo, impediu que submarinos nazistas causassem uma verdadeira catástrofe nas águas do porto de Nova York. Tudo começou quando o mundo parecia estar à beira do colapso. De um lado, Hitler marchava com seus exércitos destruindo tudo o que via pela frente na Europa. Do outro, os Estados Unidos ainda tentavam fingir que aquela guerra era coisa distante, até que os alemães decidiram trazer o fronte de batalha para dentro das águas americanas. Submarinos nazistas já rondavam a costa leste, afundando navios mercantes e espiando rotas estratégicas. Mas havia um plano maior. Um plano tão audacioso quanto insano: sabotar o porto de Nova York, o coração pulsante do comércio e da indústria americana. Explosivos, incêndios, colapsos que poderiam paralisar não apenas a cidade, mas toda a logística da guerra aliada. O governo sabia do risco. O FBI também sabia. Mas havia um problema maior: o porto não era controlado por Washington. Era controlado pelos sindicatos. E os sindicatos, bem, esses estavam nas mãos de homens como Lansky, como Luke Luciano, como Albert Anastasia. Gangster que ditavam regras com punhos de ferro, que controlavam cada navio que atracava, cada carga que era descarregada, cada centavo que trocava de mão nas docas. Qualquer tentativa oficial de reforçar a segurança resultava em paredes de silêncio, greves fantasmas, ameaças veladas. Foi então que alguém, num gabinete cinzento e abafado de Manhattan, teve uma ideia tão suja quanto brilhante: se você quer proteger Nova York, é melhor colocar o próprio diabo para trabalhar. O FBI procurou Meyer Lansky. Não oficialmente, claro. Não há papéis que provem, não há registros que confirmem. Mas há testemunhas. Homens que ouviram conversas sussurradas em clubes de jazz, que viram envelopes sendo passados discretamente sob mesas de restaurantes. A proposta era simples: garantir que nenhum ataque acontecesse dentro do porto. Impedir sabotadores, descobrir infiltrados, neutralizar qualquer risco. Em troca, os federais fechariam os olhos para certas operações. Reduziriam pressões, esqueceriam investigações. Era um acordo entre criminosos de terno e criminosos de gravata. E Lansky aceitou. Mas ele não faria isso sozinho. Ele precisava de alguém mais sujo, mais cruel, mais capaz de manter um exército de estivadores, contrabandistas e bandidos na linha. Ele precisou de Luke Luciano. Preso, condenado, trancado na penitenciária de Dannemora como um dos maiores chefes do crime organizado americano. Só que Luciano, mesmo preso, ainda mandava. De dentro da cela, ele assinava acordos, ordenava mortes, mantinha seus homens fiéis. Quando Lansky o procurou, o acordo foi selado sem hesitação. Luciano garantia a proteção total do porto em troca da promessa de liberdade, quando a guerra acabasse. E assim começou a Operação Underwood. Durante meses, homens acostumados a contrabandear álcool e silenciar testemunhas passaram a caçar alemães infiltrados, a desmontar redes de sabotagem, a proteger navios com a mesma dedicação com que antes protegiam carregamentos de heroína. Informantes surgiram do nada, sabotadores desapareceram misteriosamente, incêndios planejados eram descobertos antes de acontecer. Era como se os criminosos soubessem de tudo antes mesmo do FBI desconfiar. Por que sabiam? Porque eles eram o próprio sistema. As docas, antes um campo minado de corrupção e violência, tornaram-se inexpugnáveis. Não porque a lei venceu, mas porque o crime decidiu que aquela era sua guerra. Enquanto submarinos alemães tentavam encontrar brechas, homens de Luciano reforçavam o controle. Carregamentos eram checados, trabalhadores eram vigiados, qualquer rosto desconhecido era interrogado, ou simplesmente jogado no fundo do Hudson com peso amarrado aos pés. Nenhum sabotador conseguiu passar. Nenhum plano nazista conseguiu ser executado ali. E quando o governo percebeu que os portos mais seguros eram justamente os dominados pela máfia, a vergonha foi engolida junto com o orgulho. O pacto funcionava. O submundo havia, por um instante, salvado Nova York. Quando a guerra acabou,
Como prometido, Luciano foi solto. Não exatamente livre. Foi deportado para a Itália, onde morreu décadas depois, ainda no comando do crime, mas longe das luzes da cidade que um dia ajudou a proteger. Lansky continuou seu império, discreto, eficiente, sempre nas sombras, até morrer velho e rico, sem nunca ter sido condenado por nada realmente relevante. A história desse acordo sujo, dessa aliança improvável, ficou enterrada por anos, escondida sob camadas de vergonha institucional e silêncio conveniente. Mas a verdade é essa. Enquanto políticos faziam discursos e generais planejavam estratégias, foi um gangster que garantiu que Nova York não fosse reduzida a cinzas por sabotadores nazistas. Não porque amasse seu país. Não por patriotismo. Mas porque sua cidade, seus negócios, sua fortuna estavam ali. E porque, no fim das contas, ele entendia melhor do que ninguém a diferença entre perder um navio e perder tudo. O mais curioso é que nem mesmo muitos agentes do governo sabiam a extensão desse acordo. Para a maioria dos homens do FBI, do Exército e da Marinha, o porto de Nova York simplesmente ficou mais seguro, quase como por mágica. As sabotagens cessaram, as investigações esbarravam sempre em becos sem saída, e as tentativas nazistas pareciam fracassar por pura incompetência. Mas no subterrâneo daquela cidade, longe dos salões elegantes de Washington, Lansky e Luciano davam ordens que ecoavam como leis absolutas nas docas, nos becos e nos bares decrépitos onde tudo começava e terminava com um olhar ou uma bala. Os nazistas tentaram infiltrar homens com documentos forjados, falsos estivadores que chegavam para trabalhar por poucos dias e sumiam antes do pagamento. Mas os olhos da máfia eram mais eficientes que qualquer interrogatório oficial. Bastava um sotaque estranho, uma história mal contada, um deslize qualquer. Esses homens simplesmente desapareciam. Alguns eram devolvidos mortos ao mar, outros enterrados em terrenos baldios, e ninguém perguntava. A polícia sabia, o governo sabia, mas fingiam não saber. Porque naquele momento, a máfia e o governo eram aliados de conveniência. O resultado era tudo o que importava. Documentos que vieram à tona, anos depois, mostram que a Marinha Americana chegou a pedir relatórios diretamente aos homens de Lansky. Havia encontros secretos em bares da Broadway, reuniões que pareciam saídas de filmes de espionagem, com oficiais fardados apertando as mãos de criminosos conhecidos. E enquanto jornais estampavam manchetes sobre heróis nas trincheiras da Europa, ninguém jamais publicou que, nas costas americanas, quem mantinha as águas limpas era a mesma máfia que corrompia juízes e assassinava testemunhas. Essa aliança incômoda rendeu frutos. Luciano, mesmo preso, garantiu que os navios carregados de armas, suprimentos e homens partissem em segurança. Lansky garantiu que o dinheiro continuasse fluindo, que as cargas chegassem ao destino. O submundo se adaptou à guerra como qualquer negócio adaptaria seu produto à nova demanda. Em vez de tráfico de álcool, segurança marítima. Em vez de extorsão, proteção patriótica. E, como sempre, tudo com uma boa margem de lucro. Quando a guerra terminou e o mundo voltou lentamente ao normal, o governo americano manteve sua parte do acordo. Luciano foi deportado, mas nunca precisou temer pela vida ou pelo patrimônio. Lansky continuou rico, discreto, intocável. As autoridades lavaram as mãos. Nenhum tribunal jamais quis discutir publicamente a Operação Underwood, porque reconhecer isso seria admitir que, em sua hora mais vulnerável, a América precisou fazer acordos com o próprio demônio para não cair. Mas a história tem testemunhas. Homens que, décadas depois, contaram o que viram. Estivadores que diziam ter recebido ordens diretas de capangas de Luciano para ficar de olho em certos navios. Capos aposentados que admitiram, entre um copo e outro, que haviam mandado limpar o porto de espiões alemães com mais eficiência que qualquer força oficial. Até mesmo documentos internos da Marinha, desclassificados aos poucos, deixavam escapar referências vagas a meios não convencionais usados para proteger o porto. Alguns historiadores ainda relutam em aceitar essa versão dos fatos. Preferem acreditar em coincidências, em melhorias logísticas, em erros dos alemães. Mas para quem viveu aquelas noites nas docas, não há dúvidas, foi a máfia que impediu Nova York de arder. Foi Meyer Lansky que enxergou, antes de todos, que aquela guerra era sua guerra também. Porque se Nova York caísse, seu império ruiria junto. Há quem diga que, nos bastidores, Lansky sempre soube que aquele favor jamais seria cobrado de volta. Que fez não por patriotismo, mas por estratégia. Um investimento a longo prazo na própria sobrevivência. Afinal, proteger Nova York era proteger seus cassinos, seus bordéis, seus negócios. O porto não era só uma rota de saída e entrada de mercadorias. Era a artéria que mantinha sua fortuna pulsando. E Meyer Lansky nunca deixou que suas artérias fossem cortadas. Os anos passaram, e essa história virou quase uma lenda urbana. Falada em sussurros, recontada em mesas de bar, distorcida em roteiros de cinema.
Mas há verdades que sobrevivem mesmo sem reconhecimento oficial. Há pactos que atravessam décadas, silenciosos, porque todos os lados preferem que assim permaneçam. E no fim das contas, talvez essa seja a verdadeira lição. Por trás das bandeiras, das medalhas e dos hinos, a guerra sempre foi decidida por quem soube jogar melhor. O curioso é perceber como, ao longo das décadas, essa história foi cuidadosamente empurrada para as sombras. Não há estátuas em homenagem a Meyer Lansky. Não há placas de bronze celebrando a Operação Underwood no porto de Nova York. O governo jamais admitiu oficialmente, os jornais preferiram calar, e mesmo aqueles que sabiam sempre fingiram não lembrar. Porque admitir que o maior símbolo do capitalismo e da liberdade foi protegido por gangster seria rasgar a narrativa de heróis puros e vilões claros. E poucas verdades são tão desconfortáveis quanto essa. Nem sempre é o mocinho que salva o dia. Lansky sabia disso. Sabia que não teria aplausos, nem agradecimentos públicos. Ele não queria. Sua moeda nunca foi reconhecimento, sempre foi poder. Enquanto os anos passavam e sua lenda crescia silenciosa, ele assistia aos jornais falando de FBI, de bravura, de patriotismo, com um sorriso discreto. Porque sabia que, sem ele, aquela narrativa talvez nem existisse. Sabia que nos bastidores, homens poderosos deviam a ele mais do que jamais teriam coragem de admitir. Bancos, políticos, industriais. Todos respiraram aliviados porque o submundo fez o trabalho sujo que a lei não podia assumir. Quando Luciano morreu, exilado, sozinho, mas nunca realmente derrotado, o círculo se fechou com ironia. O homem que controlou Nova York das sombras foi enterrado longe dela, longe das docas que um dia protegera. Lansky viveu mais, sobreviveu mais. E mesmo com todos os esforços do governo americano para pegá-lo, morreu em sua casa, tranquilo, rodeado de sua fortuna e de seu silêncio. Nunca pisou numa prisão pelo que realmente fez. Nunca pagou por seus crimes. Ou talvez tenha pago, à sua maneira, com uma vida inteira escondendo o quanto sabia, o quanto controlava. A Operação Underwood não é lembrada nas aulas de história. Não aparece nos livros didáticos. Mas deixou marcas profundas. Mostrou que, em tempos de guerra, as regras são maleáveis, as alianças são negociáveis e a moralidade é apenas uma peça de xadrez movida conforme a conveniência. Não foi a única vez que governos recorreram a criminosos para vencer batalhas. Mas talvez tenha sido a mais simbólica. Porque aconteceu no coração da maior cidade do mundo. A cidade que nunca dorme. A cidade onde tudo tem um preço, até a segurança. Hoje, quando alguém caminha pelas docas reformadas do Brooklyn, ou pelas margens do Hudson, dificilmente imagina o que aconteceu ali. Dificilmente suspeita que, debaixo de seus pés, homens com nomes como Anastasia, Luciano, Lansky, escreveram capítulos secretos da guerra com sangue, ameaças e desaparecimentos. As águas parecem calmas agora. Os navios modernos cortam as ondas sem medo. Mas quem conhece história sabe, por trás dessa calma, houve guerra. Uma guerra invisível, suja, silenciosa. E vencida por quem nunca precisou vestir uma farda para matar. No fundo, talvez essa seja a verdadeira herança de Meyer Lansky. Mais do que cassinos, mais do que fortunas escondidas em contas suíças, mais do que sua reputação de gênio do crime. Sua maior obra foi provar que poder não é quem manda publicamente, mas quem faz as engrenagens girarem quando ninguém está olhando. Nova York nunca erguerá uma estátua para ele. Mas, em silêncio, ela ainda anda sobre os trilhos que ele ajudou a manter intactos. E se você chegou até aqui, saiba que histórias como essa não são exceção. Elas são a regra do mundo em que vivemos. Segredos guardados a 7 chaves, alianças improváveis, pactos sujos que moldaram as cidades onde vivemos sem que a maioria jamais suspeitasse. Por isso, se quer continuar descobrindo os bastidores mais sombrios da história, não esqueça de se inscrever no canal Curiosofobia. Porque por trás de cada fachada limpa, sempre haverá uma história que alguém preferiria que você nunca soubesse.